Peter é basicamente o culpado por tudo que rola em De Volta ao Lar, longe de casa e até mesmo no Sem Volta pra Casa. Peter Parker não é o amigão da vizinhança, né? Ele é o terror, né? O inimigo da vizinhança. Primeiro, vamos lá, né? Eu não odeio o Homem-Aranha. Se você é inscrito no Projeto Corneta, você sabe. Se você é um espectador recorrente, você também sabe. Esse daqui é um quadro que a gente faz no canal, né? E eu tô explicando principalmente pra quem não sabe qual que é o intuito do verdadeiro vilão. É fazer uma análise em algum filme, apontando pontos que a gente não percebeu, né? A gente já fez isso com vários, que nem a Fantástica Fábrica de Chocolate, até mesmo Cobra Kai. Eu não odeio o Homem-Aranha, cara. Eu sou Tom Holland, tá entendendo? Maluco, eu amo o Homem-Aranha, é o herói da minha vida, entendeu? O intuito do verdadeiro vilão no Projeto Corneta é observar um personagem de um ponto de vista diferente, sabe? Porque às vezes um vilão não é necessariamente alguém que faz maldade, às vezes é alguém que tá tentando ajudar e indiretamente provoca todos os eventos daquela obra, daquela trama. Porque sim, cara, você vai perceber que o Peter Parker do Tom Holland é o verdadeiro vilão dos filmes do Homem-Aranha. Na história original do Homem-Aranha, o Peter Parker é picado por uma aranha geneticamente modificada lá nas indústrias Oscorp. E aí depois que ele leva essa picada, ele começa a desenvolver algumas habilidades diferentes, né? Superpoderes. Até que ele começa a ser irresponsável, perde o tio Ben e se torna o Homem-Aranha. Aprendendo que com grandes poderes vem sim grandes responsabilidades. Nenhum Homem-Aranha é santo e a gente já sabe disso, né? O próprio Tobey Maguire lá na trilogia original do Sam Raimi errou pra caramba, mano. No terceiro filme lá no Homem-Aranha 3, ele é basicamente o bundão, sabe, da história, é ele que tá movimentando tudo contra ele. Então o Peter, do Tobey Maguire, é o grande antagonista do Homem-Aranha 3, isso a gente não pode negar, tanto que se você assistir o filme você vai ver que a maioria dos eventos acontecem por conta dele. Mas nós não estamos aqui pra falar do Tobey Maguire hoje, a gente tá aqui pra falar do Tom Holland, né, do Peter do Tom. Eu passo pano pra ele, entendeu? Mesmo ele tá fazendo essas coisas aqui que eu vou falar hoje, eu passo pano pro Tom Holland. O motivo que torna o Peter Parker responsável, né, em todas as histórias é sempre o tio Ben, né? Ele viu aquela figura muito importante dele falecer bem na frente, né, nos braços dele, fazem com que esse personagem comece a enxergar o mundo de outra forma. Ele primeiro quer vingança, né? Ele quer matar e aí ele descobre que na verdade o que ele procura é justiça, né? Ele se torna responsável, ele sabe que as pessoas estão nas mãos dele, né? Qualquer um pode morrer. E o Peter do Tom Holland não tem isso, ele não tem o tio Ben dele. A grande inspiração do Tom são os Vingadores, então ele sempre olhou pra galera lá do Thor, o Homem de Ferro e ficou, caraca, eu quero ser um herói, sem saber o preço que tu paga, né, pra ser um super-herói, porque ele só tá vendo o bem bom. Então aqui logo depois que o Peter Parker é picado por uma aranha, ele é abraçado pelo Tony Stark. Ganha um traje diferente, tem o Aranha de Ferro, tem o modo morte súbita, tem um monte de parada, que é um monte de traquinagem, né, que ele ganhou ali, regalia pro Homem-Aranha, entendeu? Ele não teve que fazer muito esforço, não teve que correr muito atrás. Só que o Homem-Aranha aqui, quando ele é abraçado pelo Homem de Ferro, ele quer ser um vingador, né? Pô, não ser eu amigão da vizinhança não é pra mim, quero ser vingador, tá ligado? Aí o Tony fala, não, tu vai ser um amigão da vizinhança, vai combater aqui o crime do Queens e acabou. Só que o Peter, ele não quer só fazer isso, sabe? Ele não acha legal, bandidinho aqui, bandidinho ali, não. Ele quer ir mais além, então ele começa a catar, né, que aquele negócio de quem procura acha. E ele acaba descobrindo que tem um comércio ilegal de armas acontecendo pelos arredores do Queens, que estão sendo administradas pelo Abutre, que coleta e rouba materiais alienígenas que sobram depois das batalhas dos Vingadores. Só que assim, olha, até aquele momento, né, se a gente observar, o Abutre, cara, ele não tava fazendo nada de mal pra ninguém, né, nada de errado, né, não tava tirando a vida de ninguém. Beleza, só vender armas coloca a vida de pessoas em risco. Mas o Abutre tava ali na dele, cara, sabe? Não tava interferindo em ninguém, a vida de ninguém. Era o ganha-pão do cara, sabe? Era com isso que ele sustentava a família. Então ele tava sussa, ninguém no pé dele, e é isso aí. Só que quem que se mete na vida do Abutre, assim, ó, do nada, simplesmente porque ele quer ser um vingador? O Homem-Aranha. Não vai ter comércio ilegal aqui de arma, que não sei o que ele vai lá, insiste que ele quer prender essa galera, que ele quer provar pro Tony Stark que ele vai ser um vingador. Assim, olha, eu não acho errado o Homem-Aranha, né, ir atrás
atrás dos bandidos e tudo mais, sabe? Não é esse o ponto, entendeu? Não, o Homem-Aranha fez certo. Mesmo o Abutre não prejudicando a vida de ninguém, o trabalho do Homem-Aranha, querendo ou não, é esse. Só que essa atitude irresponsável do Peter Parker não saber onde ele tá se metendo, colocam a vida dos amigos de escola dele em risco. Porque o Peter consegue um artefato dessas armas que estão sendo comercializadas ilegalmente e leva isso aí até o Washington junto com a equipe do Decata Acadêmico e tudo mais. Que ele tá com a turma da escola, então ele encontra meio que uma maneira de despistar ali o rap e conseguir investigar mais desses crimes aí que estão acontecendo no Queens. Acontece que esse artefato que ele conseguiu pegar era uma bomba alienígena que poderia explodir a qualquer momento. Dito e feito, é o que rola, né? Bem no elevador, naquela torre lá que tem em Washington, essa parada explode e o elevador cai. O Homem-Aranha chega a tempo de salvar todo mundo. Por sorte, porque se ele tivesse atrasado uns minutos, cara, a galera provavelmente ia morrer. Então esse negócio da bomba acabou acontecendo por culpa do Peter. Sorte, ele conseguiu reverter. Só que aí, ao invés dele, tipo, ficar de fora, né? Porque, pô, percebi que essa parada aqui realmente é perigosa. Não, ele vai lá, insiste no erro e decide continuar indo atrás dessa galera aí do Abutre. É aí que o Peter vai até a balsa, no meio do oceano, que tá transportando um monte de gente e acaba atacando esses caras, esses bandidos aí. Só que quando ele ataca a arma alienígena que essa galera tava segurando, dispara acidentalmente e parte a balsa no meio. Então ele tenta dar uma contornada ali, reverter toda a situação, mas ele não ia conseguir. Claramente ele não ia ter força para juntar os dois pedaços e salvar todas as pessoas que estariam ali afundando e tudo mais, se o Homem de Ferro não tivesse aparecido naquele momento exato. Então mais uma vez o Peter causou um acidente, só que essa vez ele foi acobertado pelo Tony Stark. Então o Homem de Ferro vai lá, dá uma lição nele, sabe, que ele tá sendo irresponsável e tudo mais, tira o uniforme do Peter, e aí, cara, ao invés do Peter, pô, não, realmente, sabe, 2 vezes que eu quase matei a galera, o que ele faz? Não, ele vai lá e insiste no erro. O Peter Parker, ele não aprende, mano. 3 filmes, só no terceiro que ele foi aprender. Ele descobre que o Abutre nesse filme aqui é o pai da crush dele. E aí o Abutre percebe, cara, que esse moleque ali é o Homem-Aranha. Daí ele fala, mano, é só por respeito, por tu ter salvado a vida da minha filha, a gente deixa essa parada assim, entendeu? Segue a tua vida, eu sigo a minha. Vamos esquecer esse negócio aqui de Homem-Aranha e tudo mais. Vai embora. Mas não, o Peter foi lá e não, esse Abutre ele não vai escapar não. O Peter foi lá, conseguiu pegar o Abutre, prendeu ele e indiretamente destruiu a vida da família do Abutre. Porque a filha e a mulher dele teriam que se mudar, caso que agora também não teria mais a questão do ganha-pão e tudo mais. Então a vida deles, né, financeira mudou por conta do Peter Parker. Nesse lado, ele não pensou. Que claro, o cara tava comercializando armas ilegais e tudo mais, mas ele não pensou, pô, mas eu vou estar ferrando a vida aqui da minha crush e tudo mais. Não, simplesmente foi lá, tomou essa decisão e é o que rolou. Mas pelo menos ali no fim do filme já mostra que, opa, beleza, tá mais responsável, Peter Parker não vai ficar cometendo esse tipo de coisa, até que somos introduzidos a Homem-Aranha longe de casa. No De Volta ao Lar, se o Peter Parker, ele queria ter essa responsabilidade de ser um super-herói, ser um vingador, no Longe de Casa é completamente o oposto disso, sabe? Ele tá, mano, eu não quero mais esse negócio de vingador. O que acontece? Aqui ele viu o Tony Stark morrer. Né? Ele viu o que é ser um super-herói. Então ele não quer mais ter essa responsabilidade de ser vingador. E o Nick Fury chega nele e diz, mano, não tem essa, tá ligado? Agora tu é um vingador, tu tem que arcar com as consequências. E o Peter, ele só quer viajar com a turma da escola, sabe? Só quer ficar com a Zendaya. Não quer fazer mais nada além disso. Só que acontece que o Nick Fury não quer saber. E ele obriga o moleque a ser o Homem-Aranha no meio da Europa. Tá vindo os elementais aí, chegou o mistério, tu tem que ser o Aranha. Não, tipo assim, olha, tá, aqui eu realmente vou defender o Homem-Aranha, porque o Nick Fury, ele podia ter chamado qualquer pessoa, né? Ele podia ter chamado o Thor, podia ter chamado os Guardiões da Galáxia, mas não, ele foi lá e chamou o Homem-Aranha porque o mistério pediu, né? Nada suspeito, não, o Nick Fury tem que ser o Homem-Aranha assim. Aqui o Nick Fury, né, não dá pra passar pano, ele tá mais vilão que o Homem-Aranha. E aqui nesse filme, o Peter, ele recebeu uma inteligência artificial, né, que foi deixada de presente pelo Tony Stark pra ele, né, que é a Edith, que é um tipo de óculos que consegue te dar informações e controlar armas e mísseis e tudo mais. E como ele tá numa disputa com o Brad pra ver quem que vai ficar primeiro com a MJ, o Brad consegue uma foto meio comprometedora do Peter, e aí o Peter, ao invés, sei lá, de roubar o celular dele e tudo mais, ele ativa um míssil
né, acidentalmente, óbvio, que vai em direção ao ônibus da escola. Então, tipo assim, ele quase matou todo mundo pra pagar uma foto. Só que eu acho que o maior defeito desse filme, né, são as burradas do Peter Parker. E todo mundo sempre critica isso, né, mas a gente ainda consegue entender ser um pouco do lado do Peter. Às vezes a gente até passa pano demais. Ele percebe que aquela tecnologia, aquela inteligência artificial, não era pra ele. Talvez o Tony Stark tenha se confundido. Aí o que ele faz? Ele acabou de conhecer o mistério. Aí ele pega os óculos e fala, ó, mistério, é teu, sabe? Mano, tu nem conhece ele, tu podia ter dado também pra qualquer pessoa, que nem o Nick Fury, sabe? Tu podia ter dado pro Thor, tu conheceu o Thor, conheceu a Capitã Marvel, sabe? Não precisava ter dado pro mistério que tu acabou de conhecer, velho. E aí, novamente, por conta disso, o Peter coloca a vida dos amigos dele em risco, porque o mistério acaba sabendo que o Peter descobriu do plano dele, então ele vai lá e tenta encurralar todo mundo pra se livrar dessa galera, e todo mundo ia morrer se novamente o Peter Parker não tivesse conseguido chegar na hora, né? Na hora exata ali. Mas de novo ele dá conta do recado, ele consegue sim reverter a situação. O que ele não contava é que o mistério tinha uma carta na manga, onde ele iria revelar que o Peter Parker é o Homem-Aranha. E essa história continua no Sem Volta Pra Casa, aonde a gente pensa que, pô, legal, agora então o Homem-Aranha tá ferradão, sabe? Se todo mundo sabe agora qual que é a identidade secreta dele, ele vai finalmente amadurecer, você vai deixar de ser esse moleque aí que só fica colocando a vida dos amigos em risco. Aqui a vida do Peter Parker virou um caos, porque agora todo mundo sabe a identidade secreta dele, todo mundo quer matar o Homem-Aranha, que não sei o quê. E eu também fico pensando, pô, como que a galera acredita só num cara que eles nunca viram, sabe? Num herói que eles nunca viram falando assim, ó, o Homem-Aranha me matou. Nem conhece, cara, nem sabe, cheio de fake news, sabe? Mas então o Homem-Aranha, como ele não tá conseguindo lidar com essa exposição toda, ele tem a ideia de voltar no tempo. Ele vai até o Doutor Estranho e fala, olha só, a gente podia voltar no tempo, né, pra fazer a galera esquecer. Aí o Stephen Strange fala, cara, não dá pra voltar no tempo, né, mas tem um feitiço que pode apagar a memória das pessoas. Então eles vão lá, tentam esse feitiço, mas óbvio que isso ia rolar, né. O Peter Parker, ele bagunça tudo. Na verdade, aí eu já acho que ele foi um herói, sabe, porque ele bagunçou a linha do tempo por uma boa causa, né. Se não fosse pelo Tom Holland, a gente não ia ter multiverso. Mas o problema não foi nem ele ter bagunçado a linha do tempo, sabe? O problema foi ele não resolver o próprio problema, entendeu? Ele não ia atrás, ele procurar outra pessoa pra resolver pra ele. E nem o Strange falou, mano, como que tu não falou com a universidade pra aprovar os teus amigos? Aí ele ficou, caraca, eu não tinha pensado nisso, sabe? Não dá pra defender o Peter aqui. E aí agora o objetivo dele, depois de ter causado essa bagunça multiversal, é capturar os vilões dos outros filmes do Homem-Aranha. Só que a tia dele, a tia May, incrível tia May, ela tem uma ideia que, assim, olha, parabéns, tia May. Em vez de tu pegar os vilões e matar eles, por que tu não faz eles se tornar bom? O nome do negócio é vilão, é super vilão, sabe? Eles não vão virar bom. Tá, tudo tem uns ali que tem conceito e tudo mais, mas eu já sei de onde é que o Peter, ele tira essas ideias de jirico dele. E aí, em vez do Peter, que agora é um vingador, né? Viu o Homem de Ferro morrer, tem uma inteligência artificial super poderosa, né? Ao invés dele, não, tia May, isso tá errado, a gente tem que fazer o que o Doutor Estranho falou. Não, eu vou fazer o que a tia May falou. Ela não tem noção de nada, não é uma vingador, mas vou falar o que a minha tia falou. Ai, Peter Parker. É óbvio que ia dar errado, porque o Duende Verde acaba se voltando contra o Peter e mata a tia May. A tia May morre nos braços dele. E aí, nesse momento, é nessa hora que o Peter Parker aprende a questão de grandes poderes e grandes responsabilidades. Porque aqui a gente percebe que o tio Ben dele era essa tia May, sabe? Ele não tinha o tio Ben, sabe? A tia May criou ele sozinha, pelo que a gente entendeu. E é exatamente por isso que ele nunca tinha desenvolvido um senso de responsabilidade antes. Porque ele não tinha como ser responsável, a origem dele é diferente, sabe? Ele não perdeu o tio Ben, ele sempre teve as regalias do Homem de Ferro, sabe? Sempre alguém tava lá pra resolver pra ele o problema. Só que aqui nesse momento não tem, já era, a tia May morreu, ele perdeu alguém e ele vai ter que ser responsável. Porque além da tia May ter morrido, né, e ele ter ficado sem teto e tudo mais, todo mundo esqueceu quem é o Peter Parker. Apagaram da linha do tempo, ninguém lembra que ele é o Homem-Aranha. Então agora ele tá sozinho, desempregado, sem a ajuda dos Vingadores, do Homem de Ferro, ele não tem nada, sabe?
Ele virou o ferradão, agora o Homem-Aranha vai aprender a ser um herói, entendeu? Agora ele vai botar a cara a tapa no mundo e vai aprender a ser responsável. Porque antes de tudo isso, sim, o Peter Parker foi o grande vilão dessa trilogia do Homem-Aranha indiretamente. É ele que causou tudo isso aí. E você? Concorda que o Peter Parker é o vilão indiretamente do Homem-Aranha? Deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir a sua opinião, sem briga, sem treta, tá bom? Espero que você tenha curtido o vídeo. Se gostou, se inscreve no canal. Inclusive, se você gosta de Homem-Aranha e quiser ter uma camiseta na sua coleção, tem uma estampa do Projeto Corneta lá no Loja, que é Quem Disse Que Isso É Problema Meu, aquela frase clássica do Tobey Maguire da trilogia original. Uma camiseta muito legal, que se você quiser comprar para assistir o Aranhaverso, que vai lançar esse ano ainda, o link tá aqui na descrição, beleza? É só clicar aqui ou olhar na barrinha ali que aparece embaixo dos vídeos. E a gente se vê no próximo. Tchau!